Bem-vindos de volta, eu sou o Eduardo Rodrigues e neste novo episódio vamos colocar os dados em cima da mesa para conhecer o título The Red Cathedral. Em The Red Cathedral, o jogador será levado para meados do século XV, onde o czar Ivan, o Terrível, comemora as suas vitórias militares através da construção do templo que viria a ser conhecido como a Catedral de São Basílio. O desenho original levou várias décadas a ser construído e a obra foi levada a cabo por muitos conjuntos diferentes de construtores. Aqui, o jogador tomará o lugar de um grupo de arquitetos encarregados de construir a catedral. Terá de utilizar a sua influência com o clero e com as várias guildas da cidade para ofuscar os seus rivais e assim cair nas graças do czar. Cada jogador terá de erigir diferentes partes do monumento. Quando se finalizar a construção, será o jogador com mais prestígio a sair o grande vencedor. Este é um jogo editado pela Devir, lançado em 2020, possibilitando jogos de 1 a 4 jogadores, é aconselhado para maiores de 8 anos e pode demorar cerca de 80 minutos. Na caixa vão poder encontrar muitos tokens em madeira e em cartão duro, dados de várias cores, cartas, tabuleiros de jogo e tabuleiros individuais. Este é mais um jogo que pode ser jogado a solo. O jogo conta já também com uma expansão lançada em 2022. Para me acompanhar na jornada de hoje, teremos o regresso do André, que é o responsável pela página Gamificent. Bem, André, podes dizer-nos porque é que The Red Cathedral é um título obrigatório em qualquer ludoteca? Eduardo, o primeiro motivo pelo qual eu fiquei bastante intrigado com este jogo foi a caixa. Quer pela arte, gosto muito da ilustração, de todo o jogo, na verdade, mas o facto de ser uma caixa tão pequenina, mas que em cima da mesa ocupa um espaço considerável, como se consegue ver, achei que foi mesmo inteligente a Devir ter feito isto para poupar espaço, poupar recursos e por aí fora. O outro motivo pelo qual eu também gostei, como disse, foi a arte. E eu fiquei mesmo encantado com esta ilustração deste jogo. E portanto, também foi uma outra coisa que me suscitou bastante interesse, ainda antes de conhecer o jogo. Agora, falando do ponto de vista do jogo, em termos de mecanismos, e depois de conhecer o jogo, é de facto um grande jogo numa caixa pequena, porque há muitas coisas que nós temos de considerar, mas está tudo muito bem interligado. Há aqui vários tipos de mecanismo. Temos, por exemplo, aqui um bocadinho de area control na catedral. Nós estamos a construir aqui a Catedral de São Basílio em Moscovo. Estamos todos a construir a mesma catedral, mas queremos contribuir com o máximo para depois, no final do jogo, termos mais pontos. Aqui um rondel com dados. Eu gosto muito de dados, portanto, foi algo é logo algo que me cativa. Mas este rondel aqui é bastante interessante. Basicamente, nós temos dados de 1 a 6 e vamos, por exemplo, escolhemos um dado. Este verde tem o número 2. Eu vou andar 1, 2. E depois vou receber aqui nesta zona o número de recursos, que neste caso é uma gema verde, igual ao número de dados presente nesta secção. Portanto, aqui seriam 2 gemas verdes. Isto também foi algo que me interessou bastante. O facto de ter dados, o facto de ter rondel, que é algo que também gosto bastante. E depois mesmo aqui, até no tabuleiro do jogador, há aqui uma espécie de engine building. Quando nós reclamamos uma secção da catedral e vamos dizer que nós queremos construir aquela carta, aquele pedaço da catedral. E portanto, este tokenzinho que está aqui em cima e que nós vamos escolher da carta que nós reclamarmos, vamos colocar aqui em cima de uma destas 6 áreas do nosso tabuleiro. E portanto, se eu puser, por exemplo, aqui o meu token, estou a dizer que num próximo turno, se movimentar o dado verde, que está aqui em cima, também ganho uma pedra. Ou seja, a nossa oficina vai ficando cada vez mais otimizada e isso também foi algo que me agradou. Ou seja, como vocês estão a ver, há aqui muita coisa a acontecer, né? O rondel que está ligado aqui ao tabuleiro, aos recursos, até o facto o número de recursos que nós ganhamos aqui nesta fita métrica ser limitado e ser um limite duro, não é algo que nós conseguimos
Por exemplo, temos 10 e podemos ganhar acima de 10 descartando. Neste jogo isso não acontece. Nós termos 10 não conseguimos de todo ter mais recursos. Então isso também incentiva a que nós geramos bem aqui a nossa oficina. Tudo isto foi algo que depois de jogar uma primeira vez viciou bastante. Todos estes mecanismos que estão bastante bem interligados. Gosto muito desta questão da pontuação, que é o facto de nós ganharmos o jogo por termos pontos de prestígio, que são aqui estas águias assinaladas no tabuleiro, mas a escala de pontos de clero é diferente da escala de pontos de prestígio. E esses pontos de prestígio inicialmente têm uma escala mais longa, tipo 1 ponto de prestígio dá para 4 ou 5 de pontos de clero, mas aqui mais para o final do jogo a escala já é 1 em 1. Uma outra coisa que eu gosto bastante neste jogo é a variabilidade do jogo. Tudo o que está aqui em cada sessão do jogo será diferente da próxima. Por exemplo, nestes 8 espaços em que temos aqui estes tais tokens de recurso, 2 tijolos, 2 madeiras, 1 ponto de vitória, todos estes tokens são colocados de forma aleatória neste rondel. Em cada jogo será sempre diferente. O mesmo para estas cartas, que são as cartas de guilda, mas o jogo vem com 3 cartas de cada guilda, escolhemos uma de forma aleatória e colocamos nestes 4 quadrantes. A própria catedral é variável, porque nós temos aqui as cartas de projeto que nos mostram como construir a catedral, ou seja, nós, por exemplo, temos aqui um jogo a 4 jogadores. Pegamos nas cartas que têm 4 símbolozinhos aqui em cima e construímos esta catedral. Poderá haver aqui uma outra carta, também para 4 jogadores, que já será uma catedral diferente deste jogo de hoje, o de amanhã já será diferente. Portanto, temos sempre uma sensação que a ordem das coisas é diferente. Algo também aqui a destacar neste jogo é a iconografia e o facto de estar tudo apontado ou tudo discriminado aqui no jogo. Por exemplo, nós no jogo temos 3 tipos de ações e essas ações estão aqui muito bem descritas aqui no tabuleiro do jogador. Inclusive, ações especiais que têm a ver com esta, por exemplo, perder 1 ponto de prestígio para ganhar 2 moedas, ou perder 1 ponto de prestígio para relançar os dados presentes numa das secções, ou então aqui neste terceiro quadro que nos diz que nós podemos gastar uma moeda por cada passo adicional que queremos dar com o dado da nossa cor ou com o branco. Acho curioso também esta parte em que isto é comum, mas há ali um dado ou 2 dados que nós estamos um bocadinho mais atentos de como é que conseguimos otimizar ainda melhor aqueles dados. E toda essa informação, todo o valor de pagamento que nós temos que dar à banca para colocar aqui um token de catedral, ou o valor que nós temos que pagar para construir as portas e as janelas e as cruzes da catedral. Está aqui também descrito, madeira, pedra ou ouro. Nós podemos também construir os ornamentos colocando umas joias nesses ornamentos que vão dar ainda mais pontos. E isso está aqui descrito no nosso tabuleiro. Acho que nada fica esquecido ou nada fica por perceber, por compreender, porque tudo isso está aqui descrito no tabuleiro do jogador, no tabuleiro principal, e é bastante fácil de perceber. Também os componentes são algo a destacar. Temos aqui mesmo tokenzinhos ou componentes de madeira com a forma de madeira, de tijolo, de pedra, de ouro, neste caso aqui estas pepitas de ouro, e temos também aqui estas joias que vão servir, como disse, para adornar a catedral. O livro de regras, eu devo dizer que este é o livro de regras, ou dos livros de regras que eu acho mais bem conseguidos. Por um lado, porque do ponto de vista de paginação está bastante bom, do ponto de vista de escolha tipográfica, hierarquia de conteúdos, também o bom gosto como foram adornando aqui à volta do texto o livro de regras, mas sem ser demasiado, sem ser muito pesado. Acho que está mesmo muito bem conseguido. Temos aqui as 3 ações possíveis, uma delas a verde, outra a azul, outra a cinza. Já percebemos aqui que diz respeito à ação verde, a ação neste caso de reivindicar uma secção da catedral, com muitos exemplos, muitas imagens, muito bem conseguido do ponto de vista gráfico, mas também do ponto de vista do conteúdo. Conseguiram desenhar aqui ou criar aqui um livro de regras com pouca informação, mas tudo descrito, tudo bastante bem explicado, sem ser demasiado. Espero ter-vos conseguido convencer a explorar este jogo, tanto como nós aqui em casa exploramos. O meu nome é André, do canal Gamenificent. Agradeço ao Eduardo pelo convite mais uma vez e até breve.